o meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C. Candidato daqui tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, porque é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui, o nosso RD Online, informando, prestando serviços nesta noite quente de terça-feira, 25 de setembro de 2018. Tô perdendo a conta já, Carlos Carvalho. 12 dias para as eleições do dia 7 de outubro. Exatamente, boa noite. 12 dias. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado na RDTV. Reta final de campanha, né? Agora que a gente espera que o bicho pegue de verdade aí em relação aos candidatos, ainda está muito aberto tanto a questão da presidência da República quanto a questão do governo do Estado, também os candidatos a deputado tentando angariar os últimos votos aí, como você viu aí no início do nosso RDTV, a campanha Vote pelo ABC, vote aqui nos candidatos da região do ABC para aumentar a representatividade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, mas a gente vai seguir aqui com uma outra pauta, mas já lembrando a você que você internauta, pode participar do RDTV através da caixa de comentários dessa live, então faça sua pergunta, tire sua dúvida, dê a sua opinião aqui no RDTV. É isso mesmo. Para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os 3 milhões de habitantes do ABC, mais de 2 milhões de eleitores, e a você que nos acompanha do outro lado aí na telinha, na telona do seu celular, em qualquer parte do planeta, bem-vindo, bem-vinda. Como disse o Carlos Carvalho, você interage e participa conosco em tempo real, curtindo, comentando, compartilhando. Hoje vamos falar de política, apesar das eleições e da contagem regressiva, não vamos focar o período eleitoral. Até porque a gente tem falado aqui diariamente sobre os 6 votos do próximo dia 7 de outubro, que eu tenho a convicção que o senhor e a senhora vai exercer, independentemente da preferência partidária, mas com consciência. Pela ordem, deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidência da República. Mas hoje, eu, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, os trabalhos técnicos e a produção hoje da Amanda Lemos, a Júlia Micalha, Socorro, o Ayrton, a Flório, o Pedro, Jorge Garcia, toda a equipe aqui, apostos, vamos fazer uma edição especial do RDTV focada à cidade de Mauá. Cidade importante na região do ABC, no estado de São Paulo. A gente acompanhou tudo o que aconteceu no último período na cidade de Mauá. Acompanhamos o retorno do prefeito Átila Giacomuzzi à prefeitura. Inclusive quando ele sinalizou, acenou com a bandeira pela primeira vez, quando retomou o comando da cidade de Mauá. E ele havia assumido o compromisso que assim que tivesse tudo ok, iria falar conosco, além da entrevista coletiva que concedeu na semana passada, mas numa entrevista exclusiva, e quando a gente fala exclusiva, é num bate-papo direto aqui na redação, no estúdio, e o prefeito está cumprindo exatamente o que prometeu conosco, toda a sua assessoria, o Márcio aqui presente também, a quem eu agradeço mais uma vez, Átila Giacomuzzi, ao vivo hoje aqui na edição do Repórter Diário, para justamente falar e prestar serviços a você, morador, moradora de Mauá, no que diz respeito daqui para frente. Questão da saúde, questão da educação, geração de emprego, trabalho, renda, o que vai acontecer, qual é a situação da Prefeitura de Mauá. O prefeito falou um pouco sobre isso na coletiva, a situação financeira, Carlos Carvalho, que a gente acompanha muito de perto. O prefeito disse que ia pegar esses primeiros dias de retomada para estar ciente, saber ali com amplitude a situação da prefeitura, se ia revogar ou não a questão do estado de calamidade financeira, e é por isso que a partir de agora nós vamos tocar em todos esses assuntos com o prefeito Átila Giacomuzzi, a quem a gente agradece mais uma vez a gentileza e a disponibilidade de estar aqui ao vivo, frente a frente com você, morador, moradora de Mauá. Prefeito, obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa noite. Eu que agradeço, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, toda a equipe do RDTV, Amanda que está ali também nos auxiliando, e, enfim, a população de Mauá que nos assiste hoje, nesse momento, o nosso retorno. Estou muito ansioso, como toda a população, que aguardava o nosso retorno, e nós temos que dar o retorno que a população realmente espera. É com muito trabalho, com muita dedicação, e devolver para a cidade de Mauá o sorriso que a cidade tinha através da nossa primeira passagem. Agora, retornando,
motivado e, principalmente, fazer a cidade voltar a andar a passos largos. Prefeito, estamos aí há poucos dias que o senhor retomou o comando da Prefeitura de Mauá. E durante a coletiva, várias vezes, o Carlos, eu, os demais colegas jornalistas, fizemos a pergunta de como que seria essa retomada, as prioridades, e o senhor falou que o primeiro momento seria justamente, além da saúde, esse olhar com a questão financeira, até porque o estado de calamidade financeira foi decretado pela vice-prefeita quando estava em exercício, Laide Damo. O senhor já chegou a uma conclusão sobre isso? Vai continuar, não vai continuar? O que muda nesse aspecto? Leandro, em primeiro lugar, nós estamos analisando com a nossa equipe técnica, com o nosso secretário de Finanças, com o nosso secretário de Assuntos Jurídicos e principalmente com o novo chefe de governo, Israel Aleixo, os caminhos que iremos tomar. Em primeiro lugar aqui, eu quero dizer que essa dívida, o estado financeiro que a cidade vive, não é de hoje, não é da nossa gestão. Isso já foi iniciada a gestão do Amaury Fioravante, nessa segunda passagem, quando fez um grande empréstimo com a Caixa Econômica. Passou por 2 gestões do Leonel Damo, passou por 3 gestões do professor Oswaldo Dias, passou pelo Donizete e acabei dando tudo isso. Quero dizer para a população de Mauá que quando cheguei ao governo, eu já recebi uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais aproximadamente, 400 milhões a curto prazo. Em nenhum momento eu coloquei um pano em cima e disse, olha, vou decretar estado de calamidade financeira. Eu fui eleito para trabalhar, para dar respostas, eu tinha que aceitar o desafio. Então procurei alternativas, fizemos, durante os quase 15 meses à frente do governo, na primeira etapa, um grande mandato, com a avaliação, a segunda terminei a primeira etapa com a segunda melhor avaliação do Estado, de São Paulo como prefeito, e agora a gente retorna para dar sequência. Agora, a nossa prefeita interina, atual vice-prefeita, dona Laide, quero deixar claro que ela é a vice-prefeita da nossa cidade, a quem eu respeito muito. Lógico, ela quis apresentar um modelo, se assustou um pouquinho, porque é um desafio muito grande. Governar Mauá não é governar qualquer cidade, são 500 mil habitantes com um orçamento real que não chega a quase 890 milhões, não dá 2 por 1 por habitante. Então você tem que trabalhar muito, tem que ser muito criativo e principalmente buscar alternativas. E buscou a alternativa aonde ela formulou um decreto de calamidade financeira, esperando talvez que ia buscar a ajuda do governo federal e do Estado e não aconteceu. Agora, quando você decreta um estado de calamidade, você tem que também fazer a sua lição de casa. E o que eu acabei encontrando, infelizmente, o principal objetivo, que era o investimento do Estado na cidade de Mauá, não houve. O do governo federal também não fez nenhum aporte financeiro nesse sentido. Por outro lado, a prefeitura também não tomou nenhuma ação concreta. A folha de pagamento aumentou ao invés de diminuir. Foi isso que eu encontrei. Então não mudou nada o fato de decretar o estado de calamidade financeira? Nenhum. Até porque a folha de pagamento aumentou. Essa é uma grande realidade. Aumentou quanto, prefeito? Aumentou quase 12% do que nós tínhamos deixado. De quando saiu para quando o senhor voltou, aumentou 12%. 12%. Quando você demite alguém, você tem que pagar os seus direitos trabalhistas. E aí você demite e recontrata. Outra coisa também, você tem que enxugar os contratos. Não houve enxugamento nos contratos dos colaboradores e prestadores de serviço da prefeitura. Continuam os mesmos. Então, infelizmente, a prefeitura também não fez uma ação, ou talvez ela não teve tempo para fazer uma ação imediata que deveria ser feita. E aí se criou toda uma expectativa. O que é essa calamidade financeira? Isso acabou levando isso aos 4 cantos do estado de São Paulo. Tanto o RDTV, o Carlos, Leandro, vocês cobriram com eficiência, como os demais órgãos publicitários aqui, é toda a imprensa, isso chamou a atenção de todo o estado. A mídia foi para Mauá, mas nós temos que levar a mídia positiva para a cidade. E a população, sem saber o que era realmente, está sofrendo cada vez mais, os serviços pioraram. Acabei de receber agora da nossa secretária de saúde os índices. Os índices do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre pioraram muito em Mauá na área da saúde. Tá, aí só antes de entrar na saúde, prefeito, e para o Carlos também questionar, só para a gente fechar a questão financeira. Mas nesse momento é o jurídico que está analisando. Então o senhor já citou aqui, até para quem é leigo e não compreende tão de perto, que o fato de ter decretado o estado de calamidade financeira, que à época foi com essa roupagem
que foi passado para a imprensa, Carlos Carvalho. Inclusive, na coletiva foi dito isso. Olha, nós decretamos estado de calamidade financeira para a Prefeitura de Mauá ter acesso a alguns aportes e recursos até considerados emergenciais de ordem financeira que a gente não teria. E a gente até chamava atenção aqui à época que, por ser um período eleitoral, isso teria pouca relevância, porque o momento eleitoral já inibe e veta muitas das parcerias entre os governos, até porque tem eleição para o governo do estado, eleição para o governo federal, assinatura de convênios, sem dúvida. Agora, na prática, o que impede o senhor de, então, revogar esse decreto? Nós estamos agora analisando com toda a nossa equipe, né, o que nós vamos realizar. Na próxima semana nós vamos dar uma coletiva para toda a imprensa e vamos informar qual será a nossa decisão. Decisão vai ser anunciada na próxima semana. A lei eleitoral impede o próprio governador do estado, o presidente da República, repassar determinados recursos, assinatura de convênios. Então, se a ideia foi realmente conseguir aporte e mais investimento do governo federal, infelizmente deram um tiro na água, né, numa lagoa seca. Porque, infelizmente, a prefeita não ia conseguir isso de maneira legal. Agora, por outro lado, se fosse para fazer ajustes contratuais, deveria ter sido feito. Hoje nós temos lá, né, não houve diminuição nenhuma, ou repactuação em nenhum dos colaboradores e empresas que prestam serviço na prefeitura. Por outro lado, a folha de pagamento aumentou. Então, efetivamente, né, o decreto, né, não trouxe nada de positivo para a cidade. Colocou Mauá numa situação e expôs a cidade de Mauá, né? A população ficou apreensiva, né? Você tem que trazer os holofotes e as câmeras para Mauá quando você tem boas notícias, né? O povo de Mauá já viveu um tempo tão sombrio, Leandro, Carlos, né, de ser uma cidade que só recebia mídia negativa, a autoestima da população foi tão abalada. Por que abalar mais uma vez? Mas isso então anuncia semana que vem, se revoga ou não, semana que vem. Carlos Carvalho. Boa noite, prefeito. Bem-vindo aqui ao RDTV. Seguindo ainda nessa linha de economia, então o prefeito interino chegou a se reunir tanto com o governador Márcio França quanto com o presidente Michel Temer em algumas oportunidades. Mas mesmo assim não teve nem uma questão de projeto, pelo menos, uma iniciativa que, pelo menos pós o período eleitoral, poderia ser iniciada junto com a cidade. Nem isso ocorreu? Não ocorreu nenhum projeto, até porque a lei eleitoral não permite, né? Eu acho que a prefeita interina buscou as alternativas e, infelizmente, eu falo como mauaense, como cidadão, acabou não tendo sucesso, né, nas suas empreitadas, né? Até porque era um momento ali de transição, de insegurança até de governo, né? Porque Mauá estava passando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu acho que naquele momento ali a decisão era a manutenção de um governo que tinha uma aprovação pela população, né? Nós tínhamos a melhor aprovação da região do ABC. Então, naquele momento, era mais fazer a manutenção com calma. A prefeita tentou buscar uma nova alternativa, eu respeito. Ela estava à frente, governando a cidade de Mauá. Infelizmente, não teve o sucesso que todos nós esperávamos. Não estou aqui para criticar ninguém. Estou aqui para dizer a verdade, né? E isso acabou trazendo todo o prejuízo. Ao contrário, quando você disse o que ganhou, perdeu, né? Infelizmente, por exemplo, nós perdemos convênios importantes. Eu consegui trazer para Mauá recursos do Parque Mobilidade. Aliás, o único prefeito e única cidade que teve recursos do Parque Mobilidade. Parte do Parque Mobilidade, por não ter entregue os projetos em tempo, nós perdemos 10 milhões, como foi noticiado até pelo RDTV. Sim. Né? Que são parte das obras dos corredores. Né? Tivemos aí emendas parlamentares e programas, 60% de quase todos os programas, junto com emendas parlamentares que nós já tínhamos deixado, já engatilhados para que a gente pudesse colher os frutos esse ano, infelizmente por prazo e também por não apresentação do projeto, a cidade perdeu. Então ficou muito buscando alternativa nessa questão de recursos financeiros, de aporte financeiro, esqueceu de fazer a lição de casa, né? E Mauá depende muito de recursos federais. Mas agora... Foi um foco errado, então? A gente pode dizer assim, que foi o foco de tentar uma medida mais, entre aspas, desesperadora, que foi o decreto, em vez de vamos continuar aqui o que já foi feito aqui pela prefeitura, porém vamos buscar ali alguns outros caminhos diferentes. Eu acho assim, são decisões, né? Ela tinha uma decisão, ela tinha um foco, um norte que foi lidado pelos seus técnicos, pela sua equipe, né? Ela trocou grande número de secretários. Eu acho que time que está ganhando não se mexe. É um time que tinha aprovação da população. Quando você mexe muito, você tem que ser, para ser um grande bom cozinheiro, você não pode inventar muito. É melhor fazer o trivial, né? Infelizmente quis mexer muito, acabou, infelizmente,
a cidade de Mauá perdendo com tudo isso, né? E nesse momento não era o momento para isso, né? Essa é a minha análise. Agora nós temos que recuperar o tempo perdido. Você querer colocar a sujeira para baixo do tapete, né? Apresentando algumas medidas que naquele momento não seriam medidas efetivas, acaba se virando contra você. Hoje a população quer resultado. Ela paga os seus impostos e caro, ela quer resultado. O senhor falou várias vezes, prefeito, de lição de casa. Então vamos lá, de ações concretas a partir da sua retomada e do retorno ao passo. O senhor anuncia na semana que vem, através da coletiva, se revoga ou não o decreto de estado de calamidade financeira. O senhor falou que recebeu uma máquina com 12% mais inchada do que quando o senhor saiu. O senhor pretende fazer esse corte? Qual vai ser a lição de casa que o senhor vai fazer? Vai cortar na própria carne em relação a contratos, em relação a esse inchaço, em números e prazos? O que o senhor pretende fazer? Inclusive, foi o que eu mais fiz. Estamos há quase 10 dias de retorno, né? O final de semana eu passei dentro e reunido com a minha equipe. Cheguei 7 horas da manhã no último sábado, saí 8 horas da noite, né? Pela manhã de domingo também trabalhamos até as 14 horas de domingo, olhando, estamos repaginando, né, todo o novo cenário da prefeitura, né? Estamos reprogramando os próximos 3 meses para a cidade de Mauá. Nós temos que correr atrás do tempo perdido, tá certo? Secretaria por secretaria. Amanhã eu começará meu dia às 7 horas da manhã e vou fechar meu dia às 10 horas da noite. Minha agenda está programada para isso, para que a gente possa reconstruir os principais programas. Mas já houve alguma determinação do senhor, por exemplo, nessa reunião com os secretários, que tem que ter corte, que tem que voltar a enxugar para tirar? Já estava numa situação, e aí aumentou os dois. O que o senhor já determinou? Com certeza, nós já começamos agora aqui a reavaliar também a questão do quadro de funcionários. Eu acho vai ter corte? Vai existir cortes. Tá? Algumas secretarias, nós vamos compor secretarias, nós vamos Quantas, diminuir, prefeito? pelo menos 2. Pelo menos 2. 2, já devemos estar fazendo algumas alterações para que a gente possa diminuir o quadro de funcionários. Tem que cortar quanto, prefeito? Veja bem, nós temos que pelo menos terminar o ano que nós começamos, né? Hoje nós estamos com a folha inchada de quase 12%. Então no mínimo 12 tem que cortar. Salarial. O outro ponto é a questão de contratos. Muitos contratos não cabem hoje dentro da realidade da prefeitura, né? Você deixou contratos que não tinham tanta eficiência para a população, né? Hoje abertos e funcionando, e contratos como, por exemplo, aqui, que dava, né, uma questão de sobrevivência, até vou dizer aqui, de sobrevivência, na questão de autoestima do trabalhador. Nós tínhamos hoje um equipamento que era o café comunitário do trabalhador, né, na estação, que acabou sendo cortado, né? E outros contratos que não têm tanta relevância continuam. Então, qual, por exemplo? Vamos dando um exemplo aqui. Nós temos contratos ali na prefeitura, ali, na área de informática, que fazem o mesmo serviço. 2 contratos fazem o mesmo serviço, né? Então, por quê? Se um contrato pode realizar esse serviço, eu acho que, em primeiro lugar, é importante você investir na tecnologia, mas tem que investir na tecnologia para o bem-estar da população, né? Mas você não pode deixar 2 empresas fazer quase a mesma coisa. Então o senhor vai cortar pelo menos uma delas. Né? E vamos diminuir em quase pelo menos 20% a 30%, dependendo do contrato, que não traga prejuízo, né, para o bom funcionamento da máquina, da prefeitura, e a população não possa sentir, para que a gente possa terminar o ano. Número de funcionários. Quando o senhor saiu, a prefeitura tinha quantos? E agora que o senhor voltou, tem quantos? A questão toda qual é? O número de comissionados, né? O número de comissionados aumentou um pouco. Era quanto e agora? Nós tínhamos perto de 78% do número de comissionados efetivados, né? Eu cheguei e estava com 85%. E aí por isso que deu essa discrepância. Porque parte também são funcionários concursados. Esse não houve alteração. Em relação aos contratos ainda, como é que ficou o pagamento de alguns fornecedores? Até onde a gente conseguiu apurar ali, não só nós, a imprensa inteira do ABC, basicamente o que conseguiu receber alguma coisa foi a Lara. O restante a gente não tem muita informação se conseguiu também receber dividendos anteriores ou do próprio período ali da Laide. Como é que está essa questão desses fornecedores? Inclusive, agora toda a nossa equipe de governo, o nosso novo chefe de governo, Israel Aleixo, vai estar se reunindo. Nós estamos se reunindo com a equipe, até para que a gente possa tomar ciência disso. Existe sim alguns colaboradores que estão com seus contratos atrasados. Logicamente, são decisões de governo. Eu não quero aqui analisar aqui se por uma questão A, B ou X, ou por coincidência, né, a prefeita Laide
né, acabou acertando em dia o contrato com a Lara, né, que é uma empresa chefiada pela família Dama. Isso eu não quero avaliar, né? A questão da coleta de resíduos sólidos é muito importante. Mas a própria Câmara chegou a questionar, e o Carlos me ajuda aqui na construção do retrospecto, a frequente ordem cronológica que foi quebrada durante esse governo interino Alaide Damo. Em quais momentos o senhor que tem experiência de prefeito se recorre a esse expediente de quebrar a ordem cronológica de pagamento? Primeiro, nunca é bom quebrar a ordem cronológica. Não é aconselhável nem pelo Tribunal de Contas e nem pela Justiça, né? Realmente foi quebrado várias ordens de pagamento, né? Que isso acabou chamando a atenção, né, da cidade. E esse é um ponto que a cidade discute, né? Hoje a população mais esclarecida, aquela que acompanha a política no dia a dia, diz o seguinte: será que esse decreto de calamidade foi só para quebrar a ordem cronológica de pagamento? Né? Porque sem o decreto não poderia fazer. Não poderia fazer. Né? Com a formulação do decreto, deixou o leque muito mais aberto. Não que não poderia, mas deixou o leque muito mais aberto. A possibilidade aumentou. Agora, veja bem, o serviço de resíduos sólidos é importante para a cidade de Mauá e para qualquer cidade. Até porque hoje Mauá tem um ateu que atende São Bernardo do Campo, atende São Caetano e outras cidades. Agora, essa é uma questão de governo, uma questão que ela analisou nessa questão aqui, né? Agora, veja bem, isso tudo, nós estamos preparando também uma auditoria, porque eu acabei de retornar, nós estamos abrindo um processo de auditoria em todos os atos que foram realizados pela prefeita. Tenho certeza que ela não cometeu nenhum ato ilegal, tenho certeza. E espero que não, né? Porque é uma pessoa responsável, é a nossa vice-prefeita, que eu respeito muito, é uma senhora, é uma mulher, é avó. Eu sou uma pessoa que eu voltei para a prefeitura para trabalhar, não faço política olhando pelo retrovisor. Se amanhã depois ela cometeu algum deslize, quem vai estar cobrindo, quem vai estar cobrando dela é o Ministério Público, né? São as ações, é o Tribunal de Contas, né? Mas o que eu quero analisar aqui é daqui para frente. O que ficou para trás, ficou, né? A população é que vai analisar o governo da Alaide, né? A população pode comparar o que era a Átila prefeito e o que foi os 4 meses da Alaide. A população vai analisar tudo isso. Cabe a mim aqui continuar trabalhando, olhando nos olhos da população e fazer o melhor. Então, prefeito, só para seguir essa linha das novidades, né, dos próximos passos que a cidade tem que fazer, você acabou de falar em relação a corte de secretarias e tudo mais para tentar enxugar ali a máquina. Isso já era pensado antes de toda essa situação que ocorreu desde maio? Já tinha esse pensamento de, vai precisar mesmo cortar alguma pasta? Lógico, né? Qual cidade que hoje está economicamente bem na região da ABC? Nenhuma, né? A gente vê o esforço do prefeito Orlando Morando de São Bernardo, vemos o esforço aqui do Paulinho Serra, o meu amigo, né, Gabriel Maranhão, o que ele realiza. Eu falo que o Gabriel Maranhão é um grande malabarista da política, porque hoje um orçamento pequeno e tem que administrar uma cidade onde ele não pode nem receber investimento em empresas pela questão ambiental, geográfica que a cidade está. Então hoje todo mundo sofre, tem que realmente conter gasto, tem que ser criativo, tem que buscar ajuda, né? Eu falo que um bom prefeito no ABC tem que ser peregrino, tem que bater na porta do governo federal, no governo do estado. E nós já estávamos preparando isso, né? Tanto que alguns setores avançaram muito na cidade de Mauá. A cidade de Mauá foi a que mais avançou de transporte. Mauá, quando o nosso governo trouxe o Refrota, hoje eu tenho a nossa frota de ônibus 100% nova, a frota de ônibus mais nova do país. Implementei o Expresso Mauá, né? Implementei as linhas inteligentes, consegui aqui a chegada do Parque Mobilidade, vamos estar construindo novos terminais, né? Agora vamos ampliar, já estive com o nosso secretário, vamos ampliar as linhas do Expresso Mauá para mais bairros serem atendidos na cidade. Então nós evoluímos muito em alguns setores, evoluímos muito na área da educação com o primeiro FIEC, que é a Fábrica Integrada de Educação e Cultura na questão municipal. Perfeito. Nós vamos pontuar cada item, saúde, educação, só para fechar ainda essa questão interna administrativa. A questão dessa repactuação dos contratos, a redução, como o senhor disse, de no mínimo 12%, ela vai acontecer até quando? É até o final do ano ou é de imediato? Nós vamos agora, a partir da semana que vem, após, né, estamos já preparando aqui, né, um grande pacotão, né, para a cidade de Mauá. Após as eleições, no dia 8, dia 9, nós iremos apresentar um novo modelo para a cidade. Com a fusão de secretarias, eu falo com que redução... temos que dar um passo de cada vez, né, Leandro? Toda a questão administrativa. Fusão de secretaria, diminuição de cargos, diminuição de contratos, melhor no atendimento público de serviço. Nós vamos trabalhar muito. Logo depois da eleição. A população de Mauá pode ter certeza. Se 2017 Mauá ganhou vários presentes
no seu aniversário, vai ganhar presentes e investimentos aqui no aniversário da cidade. Já vamos ter alguns avanços em vários setores, em várias bandeiras, né, de políticas públicas. Nós já vamos estar apresentando melhoras. Né? Você acabou de ouvir aqui áudios agora da população já dizendo que a saúde melhorou, porque durante a última semana aqui eu fui mais secretário de saúde ao lado da doutora Thaís que prefeito. Né? Estive na fundação 2 vezes, conversando com o presidente da fundação. Nós divulgamos, né? Inclusive a nota. Estamos conversei com a equipe médica, conversei com funcionários, estive em alguns equipamentos, porque a população de Mauá, uma das áreas que mais sofreu foi a saúde. A crise pegou na saúde muito grande. E aí, no primeiro escalão, o senhor já fez todas as trocas? O senhor está com o time que o senhor deseja ou o senhor ainda quer fazer mudança? Além das fusões, o senhor quer trocar nomes ali no primeiro escalão? Eu sou um prefeito que eu gosto de inovar, né? Nós vamos ainda fazer algumas trocas, alguns nomes serão alterados sim, até porque vai dizer amanhã depois, prefeito, você esteve no RD e dizia que não ia mexer. Né? O que estiver funcionando, continua. Vai ser mantido. O que não estiver funcionando, nós podemos remanejar para um outro posto, porque às vezes você tem, como no futebol, um bom jogador, mas está jogando na posição errada. Sim. Então vamos colocar ele na posição certa. Muito bem, então vamos entrar já nos assuntos mais específicos, que aí a gente já vai matando também essa pauta, e aproveitar e fazer uma pergunta que é recorrente aqui nos comentários da nossa timeline. Obrigado a todos e desculpa por não citarmos todos, estamos com quase 300 pessoas aqui acompanhando ao vivo, pedindo desculpas a você, mas na medida do possível, Carlos Carvalho e eu vamos pontuar aqui os principais temas, sem dúvida, saúde, segurança, educação, vamos tratar aqui com o prefeito Átila. Só vou trazer alguns nomes aqui, a Cássia Cristina, Cadê? Tem mais Silvana Ferrari, o Danilo Snarriaga e outros tantos perguntando sobre a questão dos GCMs. Houve um concurso público, 40 GCMs foram chamados, fizeram o curso preparatório, né, que é obrigatório para a função, porém ainda não foram contratados de forma imediata. E eles gostariam de saber se existe já uma previsão de contratação desses 40 GCMs. Inclusive, o GCM, um dos temas que nós vamos investir muito é segurança. Eu disse na primeira coletiva, o Leandro, caso você esteve lá conosco na prefeitura, disse Sim. Saúde, educação e segurança. Né? Essa é a minha pauta. E hoje, quero até dizer que a questão de segurança me preocupa muito. Né? Inclusive, eu quero agradecer ao prefeito Orlando Morano, que ajudou muito a cidade de Mauá. Mostrou que é um verdadeiro estadista republicano. No momento que a cidade vivia difícil, quando eu disse para vocês aqui que eu não entendi que alguns contratos que seriam necessários, como a questão dos contratos das viaturas, né, porque hoje você não faz ronda se você não tiver viatura. Não adianta você colocar um guarda municipal se não tiver equipamento, se não tiver colete, se não tiver com a farda em ordem, se não tiver um veículo que possa ali transportar para que ele possa atender um chamado para a população. E você vê o que aconteceu. A gestão anterior acabou deixando o contrato vencer das viaturas. E aí o prefeito Orlando Morano, que é o nosso presidente do nosso consórcio, nos ajudou a cidade de Mauá. Por um lado, eu fico feliz pela atitude, né, republicana, mas por outro lado, o povo de Mauá ficou envergonhado, ao ponto que chegou. Né? E eu quero dizer a todos os GCMs que foram chamados aqui, eles sabem muito bem, o prefeito que mais chamou do concurso público até hoje da história de Mauá fui eu. Chamei professores, chamei enfermeiros, procuradores, médicos, e fui o único prefeito que resgatou esse concurso que estava esquecido do GCM. Fui eu que chamei, foi nós que anunciamos aqui a chegada, foram preparados, passaram por avaliação, sei que todos estão ansiosos, porque você não pode ter o direito de abortar o sonho de ninguém. Muitos perderam e pediram a conta dos seus empregos, Sim. com a expectativa de entrar. E de repente a prefeita interina naquele momento achou melhor abortar o chamamento desse GCM. Segurança para o meu governo é prioridade. Nós vamos estar chamando, nós estamos no período eleitoral, vou estar me reunindo, né? Amanhã vou estar anunciando o retorno do Coronel Baltazar, a pasta de segurança pública da nossa cidade. Vamos estar se reunindo aqui para que ele possa apresentar aqui a elaboração de um plano emergencial dos próximos 3 meses, como estou fazendo com os demais secretários. E dentro da pauta é a data e o dia que nós devemos chamar aqui todo o quadro que foi aprovado pelo concurso público. Vamos colocar mais segurança nas ruas. O programa Bairro Seguro, programas como também o ponto de segurança na nossa cidade, muitos pontos, né, nós vamos estar trazendo, a volta para inibir a proliferação aí dos pancadões na cidade. Nós somos um governo que conseguimos inibir os pancadões, vamos continuar com tudo isso.
A população de Mauá tem que sair de casa segura para trabalhar e voltar com segurança. O pai e a mãe não podem levantar da cama com medo que o seu filho não tenha segurança quando está chegando de uma aula, de uma faculdade. Nós precisamos ter a polícia na rua e entender que segurança pública não é só responsabilidade. Nesse caso das GCMs que o Carlos lembrou bem, o senhor também citou, o empréstimo das viaturas, foram 10 de São Bernardo do Campo, tem um prazo até o final do ano, né, para devolução. E lembrando que não são viaturas novas, na verdade Exatamente. São viaturas que o São Bernardo deixou de usar, estava na reserva e seriam leiloadas mais à frente, ou seja, o São Bernardo tentando recuperar também dinheiro. Quando tiver a devolução, o que o senhor pretende fazer, prefeito? Da mesma forma que eu quero agradecer, né, o prefeito Orlando Morando, quero agradecer toda a equipe de São Bernardo que nos auxiliou, inclusive nós estamos correndo com a licitação para que a gente possa entregar viaturas novas com condições. São 10 ou o senhor vai comprar mais? Inclusive, Leandro, fui eu que consegui a compra de novos coletes. Vamos entregar agora dentro, em breve, coletes para os novos GCMs. Tem ideia de quantos, prefeito? Vamos para toda a corporação. São quantos GCMs hoje em Mauá? Hoje nós devemos aumentar quase em 20% com os 40 que vão estar subindo, que vão estar adentrando, entre homens e mulheres. Então nós vamos ter lá, com coletes, vamos entregar as novas fraldas, como já entregamos uma parte. Já pedimos para comprar novas armas, tá? Também já foram compradas. Já estamos correndo com a licitação para a conclusão da chegada das viaturas, até para que a gente possa, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, de forma integrada, trazer segurança para o Mas povo. podemos colocar como perspectiva aí de prazo, prefeito, até o final do ano, para tudo isso, novas viaturas, novos coletes e novos armamentos para os Até o final do ano nós vamos entregar até tudo o final isso, do ano. até o final do ano. Muito bem. Acho que é uma questão que a gente também não levou muito em conta, que é essa questão do período eleitoral, porque o período eleitoral não só impede a questão de receber verbas do governo federal, do governo estadual, mas contratações também tem impedimento. Também. Então, basicamente, esses GCMs que estão aguardando, depois do período eleitoral, quando aí sim a lei permitir uma coisa mais tranquila. Até né? porque, cara, você disse muito bem aqui, muitos estavam trabalhando. Sim. E quando nós chamamos, reativamos esse concurso público, né? O primeiro contato que eles tiveram foi comigo ainda na nossa primeira passagem, recebi eles no auditório, né? Começaram a fazer os exames médicos, os testes físicos, né? Houve a aprovação também dos testes psicológicos e de repente chegou no momento que a lei eleitoral impede e também por uma questão de um decreto de calamidade financeira, a prefeita tomou uma atitude dizendo que não haveria mais as contratações. Sendo que nós necessitamos dessas contratações. E pior, você mexeu com o lado humano dessa pessoa. A pessoa estava empregada, pediu a conta porque tinha expectativa de se tornar guarda municipal, de prestar serviço à população. Se planejou de repente ter uma ducha de água fria. Quer dizer, quero tranquilizar todos os novos guardas, toda a nossa corporação, até porque muita gente não sabe. O meu avô foi o primeiro guarda municipal da cidade de Mauá, né? Então eu tenho uma identidade com toda a Guarda Municipal. E eu quero trazer a Guarda Municipal do município de Mauá de novo com autoestima renovada. Novos carros, colete, nova farda. E trabalhando, que trabalha muito. Nós temos hoje uma equipe da RUMU que é fabulosa. A Guarda Municipal hoje ela é muito querida pela cidade. Muito bem. Então só para entrar também em outro assunto que é a saúde, a Fundação do ABC em nota, na primeira reunião, no primeiro encontro que o senhor teve com o presidente da Fundação, Luiz Mário, disse que o senhor apresentou a tendência de manter a fundação na cidade de Mauá e, lógico, revendo o contrato, revendo todos os embrólios que tinham ali já de muito tempo com a fundação. Essa é a tendência, a fundação ficar e aquela licitação emergencial que foi anunciada pela gestão interina não vai acontecer? Em primeiro lugar, estive na fundação, conversei com o presidente Luiz Mário, que nos atendeu prontamente, está preocupado não só com a saúde de Mauá, mas com a saúde do ABC. A Fundação ABC já atende várias cidades. E atende Mauá. Mauá hoje é um dos maiores contratos da Fundação ABC. Porque a Fundação ABC começou a gerir o Hospital Nadim, na época do prefeito Oswaldo Dias. Depois, na gestão do Donizete Braga, acabou gerindo todo o sistema. Né? E hoje, nós sabemos que tem muitos bons profissionais no quadro da Fundação. Profissionais que amam o que fazem. Né? E nós também temos que pensar também na qualidade do serviço. Agora, nós temos que entender que um contrato com qualquer empresa, ele tem que ser viável para os dois lados. E a empresa contratante tem que prestar um bom serviço. Né? Todo esse imbróglio com a fundação acabou acontecendo quando a fundação ela tinha um contrato,
né, em primeira instância, que geria só o hospital. Esse contrato virou um grande contrato guarda-chuva. E hoje, né, o que a prefeitura pode dispor de condições financeiras não cobre o tamanho, né, do contrato que a fundação quer oferecer. Quando nós estávamos ali, na primeira passagem, nós estávamos perto de um número aonde agora nós retomamos a primeira pauta, que é apresentar um novo plano operativo para a cidade de Mauá. Um novo modelo do plano operativo. Para que a gente possa realmente cumprir esse contrato na íntegra, para que a população possa receber um bom atendimento e a fundação receber em dia, para que os profissionais trabalhem motivados. Estava sendo feito isso. De repente, né, aconteceu uma mudança de rumo, acabei sendo pego de surpresa também com essa notícia, que não foi efetivada, que talvez a gestão anterior da prefeita Laíde estava retirando a fundação da cidade, como você acabou de informar, trazendo uma outra empresa em contrato emergencial, né? Inclusive, nós estamos apurando, e um dos temas que vai estar sendo apurado, como foi pago os últimos 2 meses, como a prefeitura pagou os últimos 2 meses para a Fundação ABC, porque não tinha contrato. A prefeita interina pagou a Fundação ABC sem contrato. Inclusive, o MP está já investigando. Ou seja, não teve, na verdade, não fizeram contrato, a renovação do emergencial. Não fizeram a renovação. Nos últimos 2 meses. Agora nós estamos buscando alternativas jurídicas, como vai ser pago. Agora, você não pode, simplesmente, porque não deu a sequência num contrato. Mas se não renovou, porque como pagou? Então, essa é uma questão que vai ter que ser respondida pela prefeita interina, né, e por toda a sua equipe. Agora, o outro ponto em xeque é a questão toda, né, o porquê isso, né? Agora a fundação, agora nós estamos discutindo com o MP, já se reunimos em 2 reuniões com o MP, para que a gente possa trazer tranquilidade, que nós não pode haver a paralisação do serviço, a população não pode perder. Mas esse é o ponto, prefeito. A gente discutiu muito aqui, o Carlos Carvalho, inclusive a gente trouxe uma tabela mostrando há muito tempo, mas em especial nos últimos 18 meses, a conta na questão da Fundação ABC não fecha. A Fundação ABC tem um gasto ali na prestação de serviço que deveria ganhar da prefeitura cerca de 15 milhões, até um pouco mais do que isso por mês, e a prefeitura pagava algumas vezes 13, 12, 10, enfim, a conta não fechava. Na sua avaliação, como é que é possível fazer esse ajuste mensal sem diminuir na ponta a prestação de serviço ao morador? Em primeiro lugar, temos que pedir ajuda principalmente para o governo do Estado. Hoje o governo do Estado repassa 1 milhão para o Hospital Nadine. Nós não atendemos só Mauá, atendemos Rio Grande, Ribeirão Pires, Mauá, parte da Zona Leste de São Paulo e todo o rodoviário. O governo teria que aumentar o repasse? Aumentar o repasse, esse é o primeiro ponto. Quanto seria o ideal, prefeito? 5 milhões. No mínimo 5 milhões. O hospital hoje custa 9 milhões. Não se faz hoje gerenciamento do Hospital Nadine com menos de 9 milhões. Então o governo do Estado deveria aumentar o repasse de no mínimo 1 para 5 milhões. Seria o necessário, não. Seria o justo. É isso que a gente está também reivindicar, trabalhando com o atual governador Márcio França nesse sentido. E ele sinalizou de forma positiva, prefeito? Está trabalhando, está muito preocupado. Estamos já buscando alguns avanços. Agora, nós temos que melhorar também o serviço da atenção básica. A atenção básica, quando ela funciona, né, diminui o atendimento. Quando você investe na política da prevenção, diminui o atendimento, né, numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, e consequente no hospital. Você traz economia. Então também é uma questão de gerenciamento, né? Você tem que trabalhar na base. Esse é o grande ponto. Outro ponto, muita gente não sabe. O contrato com a Santa Casa também, hoje a Santa Casa deixou de atender a população de Mauá. Não faz mais o atendimento. Não faz mais o atendimento. O governo anterior acabou encerrando o contrato com a Santa Casa. O senhor vai retomar? Estamos trabalhando para isso. Inclusive, nós vamos estar sentados com o Ministério Público também nessa questão. A partir de quando dá para projetar Daqui a 10, 15 dias nós vamos estar se reunindo. Já tive o primeiro contato com a RI, né, que é o reitor da Santa Casa. Já estamos buscando algumas alternâncias dentro das condições financeiras da cidade. Tá certo? Porque o parto hoje, o custo do parto da Santa Casa é muito mais barato que no Nadine. E outra, nós colocamos uma grande política na questão da prevenção do câncer de mama e colo do útero. Você viu, Leandro, Mauá foi a cidade que chegou a fila zero na minha gestão de exame de mamografia, porque eu trouxe a carreta da mama, que era um programa do governo do Estado, e implantei o exame de mamografia no hospital, na Santa Casa. Hoje eu retorno, deixei com fila zero, hoje eu tenho mais de 1.200 mulheres esperando. Então você tem que atender prioridades, né? Atender prioridades. Hoje nós temos aí uma
uma política que tem que fazer uma política integrada de prevenção da saúde. Então nós temos que buscar essas alternativas, né? O que nós vamos estar realizando? Em cima da anuência com o Ministério Público e junto com a Fundação. Essa questão da dívida, nós vamos fazer, né, uma auditoria sobre a dívida, a Fundação apresenta um número, nós temos outro número, nós temos que chegar no número viável. A partir disso, que se tiver a dívida auditada, nós vamos encaminhar um projeto para a Câmara, tá? A Câmara aprovar e aí fazer sim o parcelamento dessa dívida. Quanto à questão do contrato, a Fundação fica ou não fica, em primeiro lugar nós temos que saber agora como nós vamos pagar a Fundação, porque a Fundação estava recebendo, né, do governo interino, né, infelizmente sem um contrato renovado. Como vai ser pago? Por indenizatório? Isso é uma avaliação que vai ter que ser feita todo o departamento junto com o MP. Outro ponto também, nós temos que avaliar. Se não tem contrato, tem que abrir licitação. Agora, se eu não posso aqui, né, simplesmente deixar a cidade sem contrato, o povo não ser atendido e passar para o Ministério Público, né, pelos meios legais, que você está fabricando emergencial. Aqui não é fábrica de faz de conta. E com a saúde das pessoas não se brinca, né? Nós vamos fazer tudo de forma correta, tudo dentro da lei para trazer tranquilidade. E também, você retira a Fundação, quem paga a indenização dos profissionais? Acho que foi a grande dúvida nossa no dia que a gente... Quem é que paga? Quem é que paga, cara? Quem é que paga, Leandro Amaral? Aonde vai esses bons profissionais da Fundação? Nós temos que respeitar a história das pessoas. E até para fechar essa questão da Fundação, eu tive acesso ao relatório que foi, pelo menos estava datado, que foi entregue em janeiro para o senhor, em relação à avaliação do que estava acontecendo em relação à Fundação, o primeiro processo ali da Prefeitura. E o que me chamou a atenção é que apareceu nesse relatório que a Fundação estava contratando pessoas, mas não da maneira que deveria. O processo não era o processo Deixava ideal, dúvida. né? Deixava dúvida, até com indicações de pessoas lá dentro, entre aspas, que seriam indicações políticas, né? O que a gente fala de comissionado para a Prefeitura estaria acontecendo internamente ali em relação à Fundação do ABC e o Hospital Nardini. E esse relatório, inclusive, foi repassado para o pessoal da CPI das OS, agora na Assembleia Legislativa, um mês e pouco, foi repassado esse relatório. Vai ter mudança também nessa fiscalização de como está sendo contratado essas pessoas? Aliás, todo o contrato de gestão, a prestadora de serviço tem que prestar conta. A fundação também tem que prestar conta do que ela realiza, né? Das empresas que são contratadas para realizar serviço terceirizado, a Fundação tem que prestar conta também disso. Veja bem, quando você diz o número de apadrinhamentos políticos, se houve ou não houve, e o Ministério Público e a CPI vai estar avaliando, né? Tem que avaliar principalmente a gestão de 2015 a 2016, porque de julho de 2015, abril de 2015, perdão, a junho de 2016 foram contratadas 930 pessoas. Pela Fundação? Pela Fundação. E o doutor Luiz Mário sabe disso. Na gestão do meu antecessor, do ex-prefeito, durante um período foi contratado 930 pessoas. O apadrinhamento político começou quando? Essa é a pergunta que faço. O deputado Carlos Neder, né, que hoje é uma das pessoas que investiga, tem que investigar, não é o período só de 2017 para frente, é o período integral do contrato. Sim. Integral do contrato. Quando você investiga e faz a frente da CPI, você tem que tirar as cores partidárias e fazer uma coisa com isenção e com honestidade. Mas chama atenção, né, esse fato, né? Porque não tinha uma data no relatório, nem um número correto, mas porque eles falaram, foi por amostra, né? Descobriram isso por amostra. Pessoas, por exemplo, eu tô lá na Fundação como médico, por exemplo, o Leandro estava precisando de uma vaga como enfermeiro, eu chamaria o Leandro, fingiria um processo lá para falar que eu ocupei o legal e o Leandro entrava. Leandro, tem que existir o processo seletivo. Mesmo sendo a Fundação, tem que existir um processo seletivo. Porque você trabalha na área da saúde, você tem que ser um bom profissional. Você não pode colocar o borracheiro para fazer instrumentação cirúrgica. Prefeito, e para quem está em casa entender também esse impasse em relação ao tamanho da dívida da Prefeitura de Mauá com a Fundação ABC. A Prefeitura reconhece um valor e a Fundação cobra outro. Essa diferença, a Fundação ABC conseguiu comprovar efetivamente a prestação desses serviços? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tive no meu quadro aqui um bom secretário de saúde, né, que hoje é secretário de Santo André, o senhor Márcio Chaves. Né, o Márcio estava auditando isso, chegou perto do número,
na casa de 38 milhões a 43 milhões, que já era um número muito abaixo, né, do que o número que era apresentado pela Fundação mais de 100 milhões. 128 milhões. Sim. Veja bem, para que você possa cobrar 128, me traga as notas fiscais. Não trouxeram até esse né? momento. Então, o que vai estar sendo auditado, né? E aí nós temos que chegar no número real. A Prefeitura de Mauá deve para a Fundação? Deve. Agora, nós temos que questionar também como foi feito o empréstimo nas gestões anteriores do PT, foi feito um empréstimo colocando o MAC da cidade como fiador. Ou seja, a cidade querendo bancar um empréstimo que é da fundação, não tinha nada a ver. Entendeu? Então, são coisas que tem que ser questionadas, tem que se colocar na ponta do lápis. Prefeito, como é que está a questão na saúde dos medicamentos, nos postos, equipamentos? Como é que está essa cesta básica do ponto de vista dos medicamentos? Leandro, você cobriu Mauá quando eu apresentei o Bom Dia Saúde. Né? Eu deixei, né, em maio, né, com quase 89% da cesta básica atendida de medicamento. Né? Consegui diminuir em quase 30% a fila de atendimento de especialidades, né, com o programa Saúde em Dia. Né? Reabri o pronto-socorro do Hospital Nardini depois de 10 anos. Implantei o pronto atendimento infantil. Deixei o posto de saúde, a unidade básica de saúde, pronta do Jardim Itaparque. Né? Iniciei a reforma e ampliação da UPA Barão, com posto fixo do SAMU. Deixei já encaminhado a reforma da UTI, do pronto-socorro do hospital, e o novo pátio de distribuição de medicamentos. Né? Infelizmente, né, algumas coisas não foram dadas sequência. Né? São investimentos importantes. Agora já estamos retomando aqui, eu quero dizer à população de Mauá, do Eixo Barão, principalmente, do Maringá, do Feital, do Itapeva, do São João, do Jardim dos Itanos, do Jardim Adelina, já iniciamos o retorno da obra da UPA Barão. Já vamos dar sequência e vamos reinaugurar aí de forma integral o posto de saúde do Jardim Itaparque que eu realizei. Tá. UPA Barão e esse do Itaparque, qual o prazo, prefeito? Nós devemos até o final do ano, nós já vamos estar entregando em funcionamento. Tá. E a reabertura do pronto-socorro do Nardini? Do Hospital Nardini, vamos estar agora, junto com a nossa equipe, fazendo o reenquadramento do novo modelo de saúde que nós vamos estar apresentando. Tá? Existe uma ideia ainda prematura de transformar ali o pronto-socorro do Hospital Nardini numa UPA tipo 3. Seria uma das nossas saídas. E criar um novo centro de referência da saúde da mulher de combate ao câncer de mama na Vila Cis, para que a gente possa redesenhar a saúde da nossa cidade. Então existem algumas ideias que a gente já está construindo com a nova equipe, mas tudo passa por onde? Pela reavaliação do contrato da Fundação. Né? Estamos também trabalhando junto agora com a Santa Casa, reativando o contrato com a Santa Casa. A Santa Casa vai voltar a atender a população de Mauá, vai voltar, o filho de Mauá vai nascer, vai ter a oportunidade de nascer na Santa Casa, voltar com o atendimento do exame de mamografia. E nós estamos agora, junto ao governo do estado, junto com a RIC, a gente já tinha dado sequência, retomamos isso, para que a gente possa inaugurar também um novo pronto-socorro da Santa Casa. Na questão da Santa Casa, o senhor falou que em 15 dias vai estar com a direção lá da Santa Casa para tentar retomar nos novos moldes aí essa parceria. E outra coisa, Guilherme, esqueci, desculpa. Não, pois não. Te interromper, nós vamos estar inaugurando a nova UTI do Hospital Nardini, tá? E o novo pátio de distribuição de medicamento. Tem data? Tem data antes do final do ano. Antes do final do ano. Até novembro. Tá. E em relação à Fundação ABC, tanto a auditoria quanto toda essa discussão de uma repactuação com a Fundação, qual é o prazo que o senhor estabelece para isso, prefeito? Nós temos o mais rápido possível, dentro de 10, 15 dias, nós já temos uma decisão elaborada já. E a apresentação, né, do novo plano de saúde da cidade. E só para fechar, o TAC, que tanto se falou nesse período, chegaram a ter pelo menos uma minuta dele, algum modelo de TAC, ou nada disso foi apresentado? A direção jurídica da Fundação e a direção jurídica da Prefeitura estão conversando, junto com o MP, junto com o Ministério Público, com o nosso promotor Saicali, né, que é uma pessoa muito responsável, né, uma pessoa de diálogo, que me confidenciou. Ele passou um momento muito difícil na vida dele. Ele falou, eu estou muito preocupado com a questão da avaliação de programas de combate ao câncer. Eu falei, eu também, porque eu perdi minha primeira esposa com câncer. Quem só passou por isso sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Então até o promotor vai estar sentado na mesa. Né? Nós vamos ter a avaliação da justiça.
né? Nós vamos fazer isso de forma correta, íntegra, principalmente para que possa atender a nossa população. Muito bem, então só para partir para outra... E só para a segurança pública aqui, ratificar uma informação e até complementar, em relação aos guardas municipais, são 220 guardas municipais que Mauá tem, e sem concurso há 13 anos, é bom destacar isso. E agora o pessoal que o prefeito Átila citou aqui da contratação é ainda referente ao concurso de 2015. Pois não. Então vamos chegar a 260 aí, brevemente, na cidade de Mauá. Queria falar da questão da zeladoria, que acho que foi um dos pontos que mais chamaram a atenção no seu primeiro período ali como prefeito de Mauá. E a gente viu que deu uma reduzida, claro, não só pela questão do decreto de calamidade financeira, mas pelas atitudes que a prefeitura acabou tendo em algumas situações. O que o senhor encontrou em comparativo com o primeiro período, nessa questão de zeladoria na cidade? Nós tivemos aí um dos maiores programas de zeladoria, foi a nossa grande marca, que é o programa Pintor Limpeza, né, que também está sendo reavaliado. Né? Nós vamos agora, porque alguns contratos acabaram se perdendo, não foram renovados, como por exemplo o contrato da Demax. O contrato da Demax hoje, ele não foi reativado, né? Não foi reconduzido. Né? Temos também a diminuição do número também no contrato da TB, que é outra prestadora de serviço da cidade, e agora nós estamos redesenhando isso. Devemos voltar a partir do dia 10 com o novo modelo do Pintor Limpeza para que possa atender os próximos 3 meses. Que podemos dizer para a cidade aqui que o Pintor Limpeza não acabou, vamos estar repaginando e nós vamos deixar a cidade novamente com o sorriso que nós deixamos. Mas aí teve uma defasagem grande então nesses meses aqui. Teve, né? Os números caíram. Os números caíram em todas as secretarias. Todos os serviços tiveram Infelizmente, não estou aqui avaliando aqui a gestão da Laíde Damo. Quem avalia a gestão da Laíde Damo é o povo. Né? E o povo avalia o que era Mauá com o Átila, o que foi Mauá com a Laíde. Agora, eu também não posso deixar de dizer que a Laíde continua. Né? Ela é a nossa vice-prefeita, eu tenho respeito. E digo, né, que a Laíde tem participação no nosso governo. E esse ponto é importante, prefeito, porque na coletiva o senhor disse para a gente, até de uma forma irônica, mas mostrando que não teve nenhum contato por parte dela com o senhor nesse período que o senhor ficou fora da prefeitura e ela ficou governando de forma interina. Desde que o senhor assumiu, o senhor conseguiu ter algum diálogo direto com ela sobre isso? Não, até porque a dona Laíde, né, ela acabou, após a nossa volta, né, a gente sabe que ela passou um momento muito difícil de saúde, está se cuidando, né, e é necessário, para você poder dar alguma coisa a alguém, né, sonhar e implementar algo e dar o retorno, e o político precisa dar o retorno, você tem que estar bem. A dona Laíde está passando um momento difícil de saúde, nós estamos aguardando, mas a minha sala, que não é minha sala, eu não chamo minha sala de gabinete, né? Eu estou prefeito. Né? Então, o período que eu estiver lá, vou tentar fazer o melhor. Em algum momento o senhor se arrependeu de ter escolhido a dona Laíde como vice? Não, de forma nenhuma. Tenho o maior respeito pela história da dona Laíde. Eu não sou uma pessoa que tenta apagar a história das pessoas. Não estou aqui para apagar a história e a passagem da família Damo. Né? Eu estou aqui para que as pessoas que querem colaborar com a cidade maior, que venham, me ajudem, dê opiniões. Ela continua sendo a vice-prefeita, eu tenho o maior respeito. A decisão dela de mudança de secretariado, de demissões de alguns nomes importantes, né, foi uma decisão dela. Né? O modelo dela de avaliação é a lei da semeadura. Você planta o que você colhe. Né? Não sou eu que vou estar dizendo. Esse é o que Deus diz. Agora, se a população avaliou que o governo não foi eficiente, que o governo não atendeu as expectativas que a população queria, é uma questão que a população vai dizer. Tá, mas o senhor não teve nenhum diálogo com ela? Não tive nenhum diálogo, né? E espero que a dona Laíde melhore, né? Tenho o maior respeito pelo senhor Leonel Damo, né? Até porque respeito os idosos. Respeito as pessoas que têm mais experiência, né? Meus cabelos já estão ficando brancos também, né? E principalmente com as preocupações que eu tenho com a cidade de Mauá, né? Um dia eu fui adolescente, hoje eu sou pai, amanhã eu serei avô, né? Então, essa é uma passagem que nós temos que passar pela vida. A dona Laíde, ela traz isso. Ela é uma dona de casa, que realmente atendeu um chamado, veio para a política, e nós temos que respeitar. Agora, também eu respeitei as passagens dela, né? A forma que ela governou, as pessoas que ela nomeou, tá certo? Eu respeito todas as pessoas. Agora, a avaliação é o povo que faz, né? E o povo avaliou. Agora, se avaliou de forma positiva ou negativa, é só você caminhar nas ruas da cidade.
É pegar os indicativos, se houve melhora ou não nos indicativos na saúde, se teve melhora na educação, se teve piora na segurança. O que houve? Não sou eu que vou estar valendo, porque seria desleal da minha parte. Né? Eu estou aqui com o coração aberto, tá certo? O nosso governo não entrega espinho, nós entregamos uma flor. É isso. Até aproveitando, não como forma de avaliação, mas buscando um sentimento pessoal do senhor durante o período que o senhor esteve afastado, vendo o que estava acontecendo na cidade, porque, lógico, o senhor não podia estar no Paço Municipal, mas acompanhava as notícias pelos órgãos de imprensa aqui da região. Qual era o sentimento que o senhor tinha a cada informação, a cada bomba, com a Rede Globo, dia sim, dia não, por exemplo, na porta da prefeitura, falando de mais alguma bomba ali de Mauá, alguma movimentação? Qual foi o sentimento? Não como forma, eu não estou perguntando como forma de avaliação, mas o sentimento pessoal vendo tudo aquilo de casa e sem poder fazer nada. Primeiro, eu sou um cidadão, né, da cidade de Mauá, sou filho de Mauá. Né? Primeiro, sou uma pessoa ansiosa. E vendo tudo isso, me deixou com uma tristeza como toda a população. A população de Mauá sofreu muito. Não é bom você acordar de manhã com o Bom Dia São Paulo, falando que falta médico, que falta remédio, né? Que a cidade está esburacada, que a cidade está suja, que a cidade não tem viatura para poder fazer segurança para o seu cidadão. Né? É muito triste isso. Isso não faz bem, eu tenho certeza que nem a dona Laíde se sentia bem. E ninguém se sentiu bem. Agora, veja bem, seria fácil chegar aqui agora e dizer, fechou o pronto-socorro do Hospital Nadine, né? Fechou o Café do Trabalhador, o serviço de transporte público piorou, né? Pegar um saco de pedra e tacar numa vidraça, sem a pessoa estar aqui para se defender. Tá certo? Os problemas, o que não foram realizados, nós temos que deixar para trás, virar a página e consertar o que foi feito. Para que a população possa voltar a ter o Expresso Mauá, vai voltar a ter o Café do Trabalhador, a ampliação do polo da Univesp. Né? Nós fizemos uma faculdade de medicina para Mauá, vou abrir uma nova fábrica de artes e cultura para a cidade. Né? Vamos estar revitalizando o Parque Guapituba. Vou inaugurar o CCZ, um novo CCZ aqui para a cidade de Mauá. Vamos trazer de novo o Poupa-Tempo Animal, né, que foi uma grande novidade, uma grande bandeira, uma grande referência aqui para a cidade na questão da defesa e proteção animal. Então nós temos que trazer isso. Melhorar, vamos fazer uma saúde de ponta com atendimento, vamos fazer os mutirões da saúde na cidade. Tá certo? Vamos reabrir, sim. Nós abrimos, se você perguntou, a maior tristeza minha foi quando fechou as portas do pronto-socorro do Hospital Nadine. Foram 10 anos que a população esperava o pronto-socorro aberto. E eu ver o que eu lutei para abrir o pronto-socorro e ver em 4 meses esse pronto-socorro fechado. E ver o atendimento de realização de exames de mamografia para pessoas do combate ao câncer de mama e a maternidade da Santa Casa fechada. É você ver o Projeto Pai, um pronto atendimento infantil, né, sendo colocado de lado. Né? É você ver, por exemplo, a escola Alice Túlio Jacomussi, que acabou sendo inaugurada, que já estava pronta no nosso governo, que ia atender as crianças de forma integral, hoje atendendo parcial. Né? Então houve muitas tristezas, muitas frustrações. Agora, o povo é que avalia. O povo que avalia. Para ser prefeito de Mauá, tem que amar essa cidade, tem que tratar com carinho, tem que ouvir o povo, tem que estar nas ruas. Né? Mas o povo gosta de ser ouvido. Né? Para mim não tem problema nenhum quando eu recebo uma crítica. Eu tenho que pegar essa crítica e pegar ela como uma ponte para a construção para o futuro. E é isso que nós fizemos. Mas com muita humildade, com muita serenidade. Né? Você, para governar Mauá, não pode ter vaidade. Né? A marca que sustenta esse governo é o M de Mauá. É o seu povo, é o seu entusiasmo, é a alegria do povo nordestino, é uma cidade multicultural. E é isso que a gente procura. A gente tem que zelar pela história. Quem sou eu para pegar uma borracha e apagar a história da família Dama? Perfeito. Não vou fazer isso. Como também quem será eu apagar a história do professor Oswaldo Dias, do professor Amaury Fioravante? Eles tiveram pontos positivos. Eu tenho que exaltar tudo isso. Agora, infelizmente, algumas atitudes
na minha forma de ver, foram equivocadas. Ninguém vai apagar a história que foi o Átila que reabriu o pronto-socorro do Hospital Nadine, que trouxe a Faculdade de Medicina para Mauá, que implantou o FIEC, que reabriu o Teatro Municipal, que revitalizou a Gruta Santa Luzia e muitas outras obras, que foi o governo que trouxe primeiro a refrota do país, que implementou as linhas inteligentes de ônibus, tá certo? Isso ninguém vai apagar. Não se apaga o que está no coração do povo e na memória do povo. Então, vamos seguir em frente aqui. Em relação à relação com as demais cidades da região, com os demais prefeitos, infelizmente a gente vê um consórcio cada vez mais esvaziado, né, por N motivos. A gente pode até colocar o período eleitoral, mas a gente sabe que tem muitas coisas além disso. Como é que Mauá vai se portar com as demais cidades da região agora aqui em diante? Não, em primeiro lugar aqui nós temos que lutar pela bandeira do ABC. Né? O consórcio foi a grande referência para o país. Mauá não vai sair do consórcio? Veja bem aqui, em nenhum momento eu disse que Mauá sairia do consórcio. Né? Especulação há na política. Isso. Se não tiver especulação na política, o que você não está fazendo aqui do outro lado? Com a saída de Diadema, aí houve aquela questão de São Caetano interromper o pagamento, o prefeito Gabriel Maranhão em Rio Grande, e aí começou uma pressão em relação aos outros prefeitos, se fariam ou não mesmo. Veja bem, eu acho que esse momento do meu retorno, eu quero me colocar à disposição de todos os prefeitos. Né? Independente do tamanho, nós somos prefeitos de cidades importantes. Para mim, Rio Grande é muito importante, tem um dos melhores prefeitos que o Rio Grande já teve, Gabriel Maranhão, Paulinho Serra, um prefeito que realmente está buscando aqui a retomada dos investimentos em Passos Largos para a cidade de Santo André, o Auríquio com uma experiência muito grande, o Lauro, né, com a sua voluntariedade, né, que é típica dele, né, o Orlando Morano, né, com uma experiência, né, um homem da política, né, que realmente fala o que pensa, tá certo? O Kiko também, meu companheiro de partido, também é uma pessoa que já tem experiência no executivo. Eu acho que esse momento aqui não é da gente realmente se desaproximar, nós temos que se aproximar. Nós temos pautas no consórcio que são importantes. Né? Por exemplo, a chegada aqui do metrô para o ABC, a questão da discussão da Avenida do Estado, que é um grande problema, um grande gargalo. Né? A ampliação do Parque Mobilidade, Mauá teve essa vitória, Santo André tem que ter, São Bernardo tem que ter. Né? A diversidade, né, da questão cultural que liga uma cidade à outra. Né? Nós temos que ampliar, nós temos que ser um grande polo universitário. Mauá agora, através da nossa gestão, da minha chegada como prefeito, trouxe uma universidade, quero trazer outras universidades e também sei que todas as cidades querem trazer. Né? Nós temos que ser uma região voluntariosa na questão industrial. Mauá tem um dos principais pátios industriais do ABC ainda, em terra nua, que é o Polo Industrial do Sertãozinho. Agora, não é só o prefeito Átila trazer leis incentivos fiscais e atrair empresas. Se o consórcio trabalhar para trazer empresa, isso melhora muito mais para a região, é mais emprego, porque não existe fronteira aqui. O morador de São Bernardo pode trabalhar em Mauá, como tem muitos moradores de Mauá que trabalham em Santo André, em São Bernardo do Campo, nas empresas Altos Latina. Né? Se você for na GM, por exemplo, o grande número de pessoas da cidade de Mauá. O ABC é um só e o coração do ABC pulsa o governo do Estado. Nós não podemos nunca fechar os olhos que se São Paulo é o pulmão e o coração do país, o ABC é o pulmão e o coração do Estado de São Paulo. Prefeito, e a relação com a Câmara, como está? O senhor tinha ampla governabilidade, depois que tudo que aconteceu, aconteceram alguns movimentos pontuais também. Hoje, como é que está a relação do senhor com cada vereador? Não, eu quero agradecer, inclusive, Leandro, quero te fazer uma menção honrosa a você em lembrar da Câmara. O grande papel que a Câmara teve em toda essa passagem. A Câmara deu toda a governabilidade, tranquilidade, uma Câmara fiscalizadora, que também conseguiu dar governabilidade na passagem da prefeita Laide Damo, e da mesma forma agora com o meu retorno. Né? Nós tivemos agora os inícios do trabalho com o nosso retorno, a Câmara está se colocando à disposição, está preocupada para que a gente possa retomar vários serviços na cidade, está se colocando à disposição, recebo 4, 5 vereadores por dia, né? Dando ideias, dando opiniões, né? Fazendo as críticas pontuais, fiscalizatórias, que é dever deles, mas principalmente aqui, fazendo as críticas construtivas para que a gente possa governar cada vez melhor a cidade.
O que a gente deu para prestar atenção também durante esse período que a Câmara, na verdade, ela esperou por muito tempo para saber o que ia acontecer, né? Porque todo mundo ficou na dúvida em relação ao período ali do governo interino, volta, não volta, quem vai comandar. Até por muito tempo não teve líder de governo na Câmara, ou seja, ninguém conseguiu articular nada ali em relação a projetos. Então, o papel da Câmara, a gente tem que, por mais que a gente tenha feito críticas durante esse período, a gente tem que relevar que eles conseguiram manter a calma de certo ponto. Vamos ter uma cidade aqui para governar, que a gente tem que ajudar de algum modo, né? E outra, não colocar as questões partidárias e interesses pessoais acima dos interesses públicos. A Câmara teve uma coerência muito grande, um grande papel que os vereadores fizeram. Agora, essa questão, volta ou não volta, a passagem é bíblica, né? A obra que Deus começou, ele há de terminar, né? A túnica que José usava não servia para os seus irmãos. Eu tenho uma missão com a cidade de Mauá. Prefeito. De ser o melhor prefeito da história que a cidade já teve. O PSB tem candidato ao governador do estado, que é o atual governador Márcio França, mas na questão presidencial o PSB liberou. Antes de mais nada, o senhor pretende, na coletiva o senhor disse que não, mas só para retomar agora, nesses 10 dias finais, o senhor pretende ir para a rua pedir voto explicitamente para alguém? Não, em primeiro lugar, o meu compromisso é com a cidade de Mauá, né? Nós estamos retornando agora, estamos preocupados com a cidade de Mauá. Eu tenho certeza que o governador Márcio França, se estivesse no meu lugar, também pensaria assim. E esse é o conselho que ele falou: Átila, volte e dedique todo o seu tempo, 100% para a cidade de Mauá. Mauá precisa de você, Mauá te ama. Né? O povo clamava pela sua volta. Você tem que dar respostas rápidas. A mesma forma aqui, né, que nós também temos que discutir a questão presidencial. Né? E amanhã aí nós vamos ter a presença do ex-governador presidente e candidato a presidente aqui em Santo André. O senhor vai participar? Nós vamos estar presentes, sim, porque nós temos que prestigiar, porque o Geraldo é uma grande referência. E é isso que eu quero perguntar para o senhor, prefeito. Como é que o senhor vê essa questão presidencial hoje? Até ontem nós divulgamos a última pesquisa Ibope, a subida do Haddad, mais 3 pontos, chegou a 22, Bolsonaro se manteve com 28, Ciro mantendo 11 pontos percentuais, o Alckmin ganhou 1 ponto, saiu de 7 e foi para 8, mas tendo em vista a proximidade eleitoral, está quase que concretizado aí um cenário Bolsonaro e Haddad no segundo turno. O senhor acredita que ainda que esse cenário pode ser alterado? O senhor acredita que vamos ter 2 opostos ou ainda a questão do equilíbrio pode prevalecer na reta final? Não, em primeiro lugar, as eleições presidenciais sempre trazem algumas surpresas. Lembra do Aécio na última eleição? O Aécio estava quase 12 pontos há 3 semanas da Marina Silva. Né? E acabou virando o primeiro turno com 7 pontos acima da Marina. Né? Tudo pode acontecer na política, já dizia afinado Ulisses Guimarães. Hoje a nuvem está aqui, amanhã está ali. Um fato pode acontecer daqui a pouco e mudar todo o cenário. Né? E até a última contagem de último voto, todos têm a mesma chance. Né? Não se pode menosprezar aqui a qualidade administrativa do governador Geraldo Alckmin. Né? Não se pode também deixar de lado a história de um nordestino, né, que veio aqui para São Paulo num pau de arara, que é o Lula, né, que se tornou presidente da República. Né? Não se pode também menosprezar a coragem, né, de dar suas opiniões, como Jair Bolsonaro. Né? O Ciro, com toda a sua bagagem política, a Marina na questão ecológica. Mas no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, qual seria a sua preferência? Essa é uma questão que você vai discutir partidariamente. Né? Hoje não podemos dizer que Haddad e Bolsonaro estão no segundo turno. Né? Amanhã, como eu disse, pode acontecer um fato novo. Está Geraldo com Bolsonaro, pode estar Geraldo com Haddad, né? Pode estar o Ciro com o Bolsonaro. Hoje o jogo está aberto, eu não vejo o jogo fechado ainda não. Eu acho que os primeiros quatro colocados, né, na pesquisa pode se alternar. Logicamente, quem está à frente, né, tem um horizonte mais límpido. Né? Mas infelizmente, né, por um fato do destino, o candidato Bolsonaro acabou sofrendo aí uma agressão violenta. Isso não pode acontecer dentro da política. Né? Um atentado, isso é um atentado contra a democracia. Prefeito, a gente está chegando aqui nos momentos finais. E é importante porque nós estamos num momento também de muito debate e questionamento das iniciativas e encaminhamentos do Poder Judiciário no Brasil. A todo momento se fala de uma politização do Poder Judiciário e o senhor passou pelos 2 lados da moeda no último tempo e pode dizer, sentindo na pele, se foi alvo de uma injustiça ou não. Até porque a gente relatou desde o começo, não tinha mandado de prisão,
absolutamente nada, ele foi uma surpresa quando surgiu toda a informação. A todo momento a sua defesa se posicionou dizendo que o dinheiro encontrado na sua casa tinha justificativa, tinha declaração, e a todo momento que ela perguntou, mas se tinha declaração, por que o prefeito continua lá onde ele está e não consegue voltar e governar a cidade de Mauá? Hoje, depois que tudo passou, olhando com mais calma para a situação, qual a conclusão que o senhor chega? O senhor foi vítima do Poder Judiciário brasileiro? Em primeiro lugar, eu acredito na justiça. Em segundo lugar, eu posso dizer aqui claramente, aqui olhando nos olhos do seu e do Carlos, Leandro, Deus existe. E aqui eu posso dizer aqui que Deus opera milagres. Eu posso falar, por tudo que eu passei, que a minha família passou. Em primeiro lugar aqui, né, como você disse muito bem, não existia mandado de prisão contra a minha pessoa. Em segundo lugar, o questionamento da operação principal é a questão da merenda escolar. Quero olhar nos olhos da população de Mauá e perguntar para o povo de Mauá, que tem seu filho nas escolas municipais, quem é que prepara a merenda dos seus filhos? A merenda que chega aos seus filhos é preparada por merendeiras ou chega através de um marmitex? A merenda em Mauá é merenda própria, não existe. O foco da investigação é a terceirização da merenda. Nós não tínhamos, como a Câmara mesmo comprovou quando fez requerimentos, e o próprio MP, né, um pouco antes, né, dos 37 dias, deu, né, o seu primeiro parâmetro, né, corrigindo, né, e dizendo que não existia realmente contratos com empresas investigadas de merenda escolar na cidade de Mauá. Né? Tanto que eu acabei tendo o meu HC, né, promulgado pelo ministro Gilmar Mendes. Agora, o período, né, que nós passamos fora foi para que a justiça pudesse apurar realmente com veemência. Né? Acredito na Polícia Federal, acredito no Ministério Público, acredito na Justiça, tenho certeza que isso já está perto de uma conclusão. O recurso que foi encontrado na minha casa já foi elaborado, né, já foi apresentada toda a origem, né, do recurso, até oriundo de aluguéis, oriundo do meu trabalho, né, oriundo da pensão da morte da minha primeira esposa, a Karina. Né? Então isso está muito claro. Né? A justiça não ia devolver o meu mandato se não confiasse na minha inocência. Tá certo? E hoje eu estou aqui e o povo de Mauá confia. Né? E nós vamos realizar um grande Algum trabalho. momento o senhor pensou em desistir, prefeito? Da carreira, não desistir da vida, mas desistir da questão política. Olha, quando eu sair daqui eu não quero nem mais saber de política. Em nenhum momento. Né? Eu acabei de dizer aqui, Deus me entregou a chave da cidade nas minhas mãos. Eu tenho um compromisso com Deus e com a cidade e com o povo. Um outro ponto importante, o senhor falou um pouquinho, mas só para a gente destrinchar e finalizar, porque vira e mexe, prefeito, e a gente aqui combate com veemência a questão da fake news. Notícia positiva e negativa faz parte do noticiário e da vida de qualquer pessoa. Agora, fake news a gente tem que combater porque, seja imagem de alguém público, não público, famoso ou pessoas que são anônimas, não podem ter sua imagem arranhada de forma deturpada. E a todo momento, não, olha, a Procuradoria falou que vai caçar a liminar do prefeito Átila. E por tudo que a população de Mauá sentiu, toda vez que volta essa questão de instabilidade, gera um pânico na sociedade. É isso. Semana passada, exatamente. Né, falaram que o senhor tinha sido preso no mesmo dia, na mesma hora que o senhor estava no Palácio dos Bandeirantes. O senhor teme alguma reviravolta em relação a isso, prefeito? Em primeiro lugar, né, você vê, lógico, a política é movida por boatos. E, infelizmente, a gente fica triste por isso. E muitas vezes o fake news, a mentira, acaba predominando da verdade. Né? E a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado. A mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade aos olhos da população. Em primeiro lugar aqui, não houve, né, nenhuma ordem de prisão, novamente a minha pessoa. Eu estava trabalhando, buscando recurso no governo do estado, com o chefe da Casa Civil, Aldo Rabelo. Na última sexta-feira, né, soltaram o boato que eu tinha sofrido um atentado. Né? Quem acabou sofrendo um assalto violento foi meu pai. É inesperado. Que dia que foi? Prefeito? Na última sexta-feira. Mas não aconteceu nada com ele? Graças a Deus, né? Acabou sofrendo uma agressão, acabaram colocando uma arma na cara do meu filho, né? No nosso escritório. Não entendemos o porquê isso. Até agora não foi explicado. Colocaram uma arma no rosto do seu filho? Seu filho tem quantos anos, prefeito? Tem 20 anos. Né? Acabaram fazendo uma agressão. A violência hoje, infelizmente, está em cada canto da cidade. E aí já colocaram que o atentado tinha sido comigo.
né? Ainda não foi explicado todo esse ponto, a gente lamenta tudo isso, porque qualquer um pode ser vítima. Mas com o seu filho está tudo bem. Graças a Deus tudo bem, né? Deus é bom, Ele existe. Então, são algumas coisas que estão se falando, né? Estão se falando. Agora, o que a gente fica triste é que às vezes o que acontece, as pessoas não sabem o que é fazer a oposição responsável e começa a mexer com a vida das pessoas. O senhor atribui tudo isso à oposição política, prefeito? Veja bem, há pessoas que não têm um coração, né? Deus já disse, amai-vos você como amai-vos os próximos. Você tem que amar, né, o próximo como você pode se amar, né? Agora, infelizmente, aqui as pessoas estão movidas pelo poder, pelo ódio, pela vingança e querem o poder a qualquer custo, né? Eu estou aqui através de uma missão que Deus me deu. Eu não estou aqui simplesmente aqui pela vaidade de ser prefeito. Poderia fazer qualquer coisa na minha vida, mas Deus me deu a oportunidade de eu me tornar prefeito e realizar um sonho pessoal. Eu tenho que fazer o melhor possível. Agora, você agredir família, você tripudiar, né, muitas vezes num momento difícil que a pessoa passa, né, trabalhar para que cada vez mais manche a história de uma pessoa, isso é uma coisa que dói no coração das pessoas. Eu tenho família, eu sou um ser humano, eu sou feito de carne e osso, né? Eu não vou ficar contente se eu ver amanhã depois uma pessoa que seja meu adversário político doente numa cama de hospital. Eu vou lá visitá-lo, né? Se amanhã depois acontecer o que aconteceu comigo, um momento de reclusão, onde a minha liberdade ficou restrita, eu não vou lá comemorar e nem aplaudir. Eu vou me colocar à disposição, eu vou estender a mão para a minha família. A política não é tudo na vida. O tudo na vida é para fazer e praticar o bem. E sem ver a quem. Porque ninguém se torna perpétuo por nada. Só existe uma pessoa que é perpétua na vida. É o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Agora, algumas pessoas preferem fazer esse tipo de comparações, né? Eu não estou aqui, eu estou aqui para trabalhar, para ser prefeito da cidade, terminar meu mandato, pensar em reeleição no ano de 2020. Não falo em reeleição. É o meu trabalho que vai dizer se eu vou ser candidato à reeleição ou não. Primeiro eu tenho que mostrar meu trabalho, depois dizer se eu vou ser candidato. Então, a política não está acima de tudo. O que está em tudo é a vida e o respeito às pessoas. Carlos Carvalho, a derradeira. Vamos lá, então só para seguir essa linha, tá mais difícil fazer política hoje, com tudo que vem acontecendo, não só o que aconteceu com o senhor, ou os fatos que aconteceram em Mauá, mas o que a gente vê no Brasil com esse ódio, né, a palavra que a gente usa, né, o ódio que está ocorrendo entre as pessoas por causa da questão política? É muito triste. Primeiro, a democracia é para que as pessoas possam expressar suas vocações, suas convicções. Isso é importante. É importante você fazer a política da esquerda, a política da direita, a política do centro, a política conservadora, mas expressando com liberdade, mas expressando o seu respeito e também querer que tenha um retorno do seu respeito também. E, infelizmente, hoje não está acontecendo isso, né? Hoje nós estamos vivendo uma grande embolia social, o desemprego, a falta de oportunidade, estão deixando as pessoas cada vez mais raivosas, né? O tempo que as pessoas tinham de ficar com a sua família, de buscar a Deus, cada vez está muito menor, porque o mundo se tornou cada vez mais competitivo, né? As pessoas buscam alternativas e esquecem de coisas prioritárias, que é tratar do coração e do espírito. E agora, infelizmente, né, o que dá errado, as pessoas acham um caminho, a política, né? Mas às vezes não olham para si, que às vezes acabaram tornando, né, e seguindo um caminho que não foi satisfatório para a sua vida, né? Agora, nós temos que colocar a política como um mecanismo transformador, né, que possa transformar a vida das pessoas, para que um pai ou uma mãe possa dar oportunidade ao seu filho que não teve, de ter um diploma de um curso universitário, de trabalhar numa grande empresa multinacional, de ter sucesso, né? Nós temos que usar a política como meio transformador, não como a política como um meio onde você vai canalizar todas as suas decepções, né, da sua vida, né? Agora, todo segmento político tem o seu lado positivo. A esquerda tem seu lado positivo, a direita tem seu lado positivo, o centrão tem seu lado positivo, né? Todos têm. Eu acho que nós temos que discutir a política num todo, né? Se todos pudessem unir todas as ideias e colocar no mesmo caminho, né, e dar as mãos, seguindo o caminho, deixando os interesses particulares de lado, a política seria muito melhor e iria transformar a vida das pessoas.
Prefeito de Mauá, Átila Giacomussi. Prefeito, mais uma vez, em nome de todo o Repórter Diário, quero agradecer a gentileza, a possibilidade do senhor estar aqui, independentemente das respostas. Ah, Leandro, convenceu, não convenceu? Isso, como o próprio prefeito disse, cabe a você que está em casa tirar suas conclusões, mas nós, enquanto veículos de comunicação, enaltecemos a disposição do prefeito em abrir espaço na agenda, estar aqui, como fez na coletiva de imprensa. E, aliás, isso era uma das principais críticas que a gente fazia ao governo Alaide Damo. Independentemente de governar e escolher prioridade, de estar certo ou estar errado, e é seres humanos, ou são seres humanos, estão suscetíveis ao erro, mas quem está no poder público tem que falar com a população, tem que dialogar. Se não quer falar com a população, vai exercer qualquer cargo na iniciativa privada. Não pode buscar o eleitor só no momento de campanha e do voto. Tem que estar sempre de olho, está à disposição, errou, conserta, acertou, aprimora, melhora. E o prefeito Átila Giacomussi sempre fez isso antes, durante não podia por conta dos próprios impedimentos legais, mas assim do primeiro momento que pôde, tomou posse, fez uma coletiva de imprensa no dia seguinte. O Márcio, toda a assessoria havia assumido o compromisso de colocar o prefeito para falar com os veículos de comunicação, para detalhar, para falar mais sobre o processo de retomada do desenvolvimento da cidade, do programa, dos investimentos, e o prefeito Átila Giacomussi nessa noite está dessa forma. A gente espera desse modo ter contribuído com você, especial moradora de Mauá, que sempre nos acompanha, agradecendo muito a sua audiência, tirando dúvidas importantes na saúde, na segurança, no ponto de vista administrativo, a gestão da cidade, a recuperação da saúde financeira de Mauá, e o prefeito deu prazos, colocou aqui algumas das possibilidades, dos anúncios que ocorrerão já a partir da próxima semana, e é assim que a gente vai continuar dialogando frequentemente com o prefeito, com os secretários e todos aqueles que estão responsáveis por dar o norte à cidade de Mauá. Prefeito, obrigado pela gentileza, fica à vontade para suas considerações finais. Quero agradecer toda a equipe do RD, todo o carinho seu e do Carlos, Leandro. Você sabe o carinho que eu tenho por você, né, com toda a sua equipe, a possibilidade que o RD dá para que a gente possa falar um pouquinho da política. Mas eu quero aqui agradecer o povo de Mauá. Quero agradecer todas as orações, os carinhos, as cartas, todas as pessoas que mostraram... Recebeu até carta, prefeito? Até carta, né? As crianças, a alegria, né? O momento do dia 11, que foi o nosso retorno, né? Dia 11 de setembro, quando a população de Mauá foi às ruas, né? A cidade voltou a ser iluminada com fogos de artifícios, né? De forma espontânea nos 4 cantos da cidade. Né? Então esse carinho para mim é o maior presente. Quero agradecer a todos, agradecer minha família, minha esposa Andréa, meu pai, o Admir, meu filho Iago, enfim, toda a nossa equipe, né? Mas o povo de Mauá foi realmente sensacional. O povo de Mauá realmente abraçou o filho de Mauá, não desistiu. O povo de Mauá não desistiu do Átila e o Átila nunca vai desistir de Mauá. Né? Quero agradecer também o período que a prefeita interina governou a cidade de Mauá, Dona Laíde, ela aceitou um desafio, né? Como eu disse aqui, ninguém está aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Nós estamos aqui para construir junto. Quero dizer para a Dona Laíde aqui que tem uma consideração muito grande pela história da família Damo, por ela, né? Pela sua filha Vanessa, né? Que foi deputada comigo, que foi vereadora, né? Considera a todos, né? Inclusive, eu tinha enviado a Vanessa na secretaria para ajudar nas relações institucionais. Pois é. Isso demonstrou que o Átila Giacomussi não tem vaidade, né? Quando a Vanessa estava no seu pior momento, quando ela estava esquecida, eu trouxe a Vanessa de novo para a política, né? Ela foi secretária durante um período curto, né, da nossa gestão, né, e pôde contribuir com a sua experiência. Isso demonstra aqui que a política não é feita com vaidade. A política não pode ser feita com ódio, com rancor, com vingança, né? Não existe o poder pelo poder. O que existe é fazer o bem e aí dar o retorno para as pessoas. Eu quero dizer aqui que eu quero agradecer a todos e dizer ao povo de Mauá, eu nunca vou desistir de Mauá. E o povo de Mauá nunca desistiu do Átila. Nós vamos terminar e fazer o maior mandato que essa cidade já viu. Obrigado, prefeito Átila Giacomussi. Obrigado, Amanda Lemos, pelos trabalhos técnicos, a produção, o Ayrton Rezende, toda a confiança aqui, o suporte de toda a equipe. E o Carlos Carvalho, que está aqui todas as noites conosco. O Carlos, já aproveita, para quem acompanhou aí pela metade, na audiência rotativa, como faz para rever ou para assistir a íntegra da entrevista do prefeito Átila Giacomussi? Muito bem, boa noite, Leandro, Átila, a Amanda e a todos que estão ligados no RDTV. Acabou a live, dá um F5 no seu computador ou atualiza a página do Repórter Diário no Facebook
no seu celular e você já vai ter a entrevista na íntegra. Também nós vamos disponibilizar essa entrevista também sem cortes, sem edições no Repórter Diário no YouTube, youtube.com/Repórter Diário. Então, as duas formas que você tem para ver rapidamente essa entrevista e, lógico, vamos trazer os principais pontos no repórterdiario.com.br. Lembrando que também tem as demais redes sociais, Instagram e Twitter, @Repórter Diário e também o nosso WhatsApp, o 999275496. Isso que está aí na sua tela. Obrigado, pessoal. Você que todas as noites curtem, comentem, compartilhem, façam isso novamente. E você que não gostou, tem críticas, não tem problema. Manda pelo WhatsApp sugestões para a gente aperfeiçoar, aprimorar o nosso conteúdo que envolve toda a região do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Forte abraço, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia. De querer meu lugar